abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Hoje nós tivemos uma reunião com os diáconos, mas praticamente veio muito poucos, né? Não vieram todos, mas mesmo assim nós deixamos assim decidido, né, Marcelo? Depois vai falar com os diáconos, mas nós vamos manter a ordem como era antes. Os diáconos, às vezes, fica 2 lá fora, aí nós vamos manter o seguinte: vai ficar um na portaria lá e um na porta ali, e sempre revezando. Às vezes fica 2 aqui, mas esses 2 depois sai, vai, porque está ficando praticamente assim, fica 2 aqui e 2 lá. Então assim nós vamos mudar, fazer como era antes. Quer dizer, um fica lá para não ficar 2 conversando, sabe como? Porque às vezes fica 2 só conversando, então, não é, irmão Jair? Então, fica um lá e o outro na porta aqui, e 2 aqui, um sempre separado do outro, porque não tem jeito. O que a gente tem que, nós aprendemos mesmo, sempre vai aprender, é isso. Nós viemos na igreja, não importa se é diácono, seja quem for, nós viemos aqui para ouvir a palavra e trabalhar em favor da palavra de Deus. Então, senão vai mudando uns pouquinhos, né? Então, muda, então nós vamos voltar ao que era. Um lá, o outro na porta, e 2 aqui dentro, depois esses 2 saem, os de lá vêm, entra, e os outros passam um lá e outro cá, e não ficar 2 juntos, para não ter o que falar, né? O que falar. Porque, na verdade, assim, quando a gente tem que entender, se Deus está falando, o que nós temos que fazer? Está ouvindo o que Deus está falando, é isso? Então, a gente não pode mudar. Se Deus está falando, então por que nós vamos ficar conversando um com o outro lá? Nós viemos aqui até as crianças, elas não podem ficar fazendo coisas, e nós, né? Então nós temos que ter reverência em tudo. Então eu creio que para a gente ir mudando, né? Mudando, porque senão daqui a um pouco nós estamos igualzinho qualquer outra igreja lá fora, né? Então não pode mudar. Assim como Deus não muda, nós também não podemos mudar, tá? Nós temos que mudar para melhor, não para pior, tá? Nós temos que mudar para melhor e não para pior. Então, o que nós precisamos de entender é isso. Nós estamos aqui para melhorar cada dia. O irmão Lauri, Deus te abençoe. Cadê o irmão Lauri? Deus te abençoe, irmão Lauri. Ele falou que vinha e veio mesmo, né? Nós encontramos lá lá no velório da irmã Semira, que muitas vezes nem ficou sabendo que ela faleceu. A irmã Semira era a sogra, ou a sogra do irmão Antônio. Ela faleceu na quinta-feira e foi sepultada sexta-feira. Sabe? A irmã Semira, ela vinha pouco, ela era doente, muito doente, então ela vinha praticamente só na ceia. Na ceia passada ela não deu conta de vir, mas na outra ela veio. Então, ela faleceu, ela sentada, acho que estava sentada na sala, e junto com a vizinha lá, ela morreu assim, lá sentada, sabe? Que é uma das melhores mortes. O profeta sempre falou, essa é uma da melhor maneira para morrer. Estar ali e não ficar sofrendo no hospital, né? Isso é uma maneira. É claro que ninguém quer morrer, mas para viver nós temos que morrer. Todo sentido nós temos que morrer para viver. Tá? No sentido espiritual, se não morrer, não nasce. No espiritual, no sentido natural também, se não morrer, você nunca jamais terá um corpo novo. Então, todo jeito tem que morrer para viver. Foi por isso que Deus veio do céu, morreu, para que eu e você pudéssemos viver. Amém. Nós vivemos porque Ele morreu. Só que Ele morreu e o poder dele é tão grande que Ele ressuscitou também, né? Então nós vivemos por Ele. E nós temos que dar graças a Deus por ter encontrado esse caminho de volta, né? Porque na verdade que foi um caminho de volta. O caminho já não
não era mais caminho, porque já estava sujo, mas graças a Deus, Deus enviou um mensageiro para limpar o caminho. E o caminho é a palavra de Deus, todo mundo sabe disso. O caminho é a verdadeira palavra de Deus. Então, nós temos um caminho limpo, pela graça de Deus, nós estamos nesse caminho limpo. Antes daqui, eu nem falei com o irmão Silas, porque foi ali mesmo que eu estava lendo, nessa mensagem, o selo do anticristo. Eu quero só ler talvez dois parágrafos dessa mensagem, só para os irmãos entenderem que muitas pessoas às vezes veem assim, mas a igreja ficando pouco. Irmãos, se você tem que entender tudo que Deus falou, você tem que entender. Você nunca vai, se você vê uma igreja muito cheia, tem alguma coisa que está acontecendo o mesmo que Deus falou também. Então, igreja vazia também, Deus falou também por quê? Porque um esfriamento viria. Isso é Deus falando, é Deus que fala. É igualzinho, por exemplo, vocês estão vendo esse novo Papa que está aí? Olha, isso já foi avisado muitos anos atrás. O profeta avisou para nós isso, que a única diferença que tinha entre protestante e o católico era Maria. Agora Maria saiu de cena. O Papa tirou Maria para eles encaixar no lugar certo, porque isso é o que impedia eles. E impedia muitos que estão saindo da mensagem também, porque isso aí já vai ajudar essas pessoas que saem. Só não ajuda nós, que a nossa ajuda veio do céu. Amém. Nossa ajuda é diferente de tudo. Nossa ajuda nós encontramos ela há muitos anos atrás. E é por isso que nós temos o entendimento. Existe a mensagem, o selo de Deus e o selo do anticristo. O selo de Deus é o Espírito Santo. E você jamais é selado pelo Espírito Santo se você não ouvir a verdade. Você é selado quando você escuta a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se as pessoas no passado, principalmente nós que somos mais velhos, não ouviu a verdade naquele tempo para ser selado por Deus, por certo nós vamos ser enganados. O que não deixa você ser enganado é se você tiver Deus dentro de você já. Se não tiver, qualquer coisa que vier, você vai comer. Você tem que entender isso. Deus sempre fez isso. Deus sempre envia uma via de escape. Mas se você rejeitar aquela via de escape, por certo você vai encontrar uma bifurcação lá na frente que você nunca encontra mais o caminho. Nunca brinca com Deus. Não brinca com Deus. Deus cruzou seu caminho, segura. Seja velho, seja jovem, seja criança, segura naquilo que Deus está falando. Como hoje nós vamos falar muito aí, eu creio que está aí o título aí, um teste é dado na era da Laodiceia para aqueles que querem ir no rapto. E vamos ver quão simples é o teste, né? Mas se você passar nesse teste, você tem que entender que é muito simples. Então deixa eu ler aqui, antes da gente ler a escritura. Eu quero ler 6 parágrafos, 13 dessa mensagem, o selo do anticristo, e o 14, bem rapidinho aqui. Agora então, o dia em que estamos vivendo é um ponto de interrogação para o mundo inteiro. Tenho viajado muitas vezes pelo mundo para o Senhor, e lá não somente na América, mas em todos os lugares há uma paz instável em toda parte. O mundo inteiro parece tremer, está assustado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Bem, isso mostra que algo está para acontecer. Não quero assustá-los. Não estou aqui para fazer isso. Estou aqui para lhes mostrar uma maneira de não ficar assustado. Entendeu? Uma maneira de não ficar assustado. E não de lhes assustar. Mas tenho que encarar os fatos e devemos fazê-lo. Então, vemos que no mundo inteiro há um grande medo sobre todos os povos nessa era atômica, quando algo está prestes a acontecer. E os homens tem uma reticência. As igrejas estão se esfriando.
devemos encarar isso também. Encarar isso. Você sabe quando foi pregado? Em 1955. 1955. Então, é Deus que estava falando que as igrejas iam esfriar. Vou voltar. As igrejas estão se esfriando. Devemos também encarar isso. As igrejas estão ficando cada vez piores o tempo inteiro. Mais pregações sendo feitas do que nunca no mundo e menos prática do que nunca em todo o mundo. Quer dizer, prega, vai embora, recebe nada. Mas por que não recebe nada? Porque não presta atenção em nada. Sabe? Se fosse outra coisa, prestava atenção. Mas na pregação, aí vai embora vazio. E agora, se vai vazio, se Deus fala e eu e você vai vazio, você é virar alguma coisa para te encher ou nos encher. E nós não queremos isso, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que encarar tudo. Vocês estão vendo que a igreja está esfriando? Isso é promessa. E vai esfriar. O eleito não esfria, mas a igreja esfria. Sabe? Então vamos lá. Então diz aqui, ó, mas mais pregações sendo feitas do que nunca no mundo e menos prática do que nunca em todo o mundo. Parece que ela continua se esfriando. Grandes avivamentos atingem o país, homens vêm ungidos pelo Espírito Santo, pregam com tudo que há neles e as pessoas vão embora como se nada tivesse acontecido, despreocupadas. Agora tem que haver uma razão para isso. E se você estudar isso, lhe mostrará qual é a razão. Você sabia que as Escrituras diz que haveria um tempo nos últimos dias quando a fome atingiria o mundo? Não fome de pão nem de água, mas por ouvir a palavra de Deus. Está vendo, irmão? Às vezes a gente fala e lê, porque aqui está escrito na palavra. Mas às vezes a gente fala assim, mas como isso? Aqui vocês não, por que tem fome se está tendo pregação o tempo todo? Isso significa o seguinte, que quando vem a verdade a pessoa rejeita. E aí fica procurando por outros meios e não vai encontrar nunca. Vai do leste a oeste, do norte a sul, e diz a Escritura que vão como vagabundos, de norte a sul, procurando ouvir as palavras de Deus e não encontrarão. Mas por que não encontra? Porque já tinha rejeitado. Mas nós cremos, como nós estamos aqui, se nós viemos aqui buscar a palavra de Deus, nós vamos encontrar, porque ela está sendo pregada. Então é isso que nós temos que entender. Mas se nós viemos na igreja e não recebemos nada, é porque não foi porque Deus não falou, é porque faltou interesse, faltou em nós algo para receber. Porque nós não, como um dia eu estava falando sobre lisar banco, às vezes a pessoa acha que é porque fica ali, não é lisar banco significa você sentar no banco e sair do mesmo jeito. Você tem que sentar no banco e sair melhor do que você chega. Então é isso que nós estamos aqui, é para isso. É para sair daqui melhor do que nós chegamos. Não pior, mas melhor. Nós viemos na igreja exatamente ouvir Deus falar. Agora, não confunda homem com Deus, não. Deus é a palavra, homem é homem. Fica confundindo, não, porque a maioria está confundindo homem. Quer dizer, às vezes, como o profeta diz, às vezes rejeita uma pregação, uma esquinazinha, para aceitar um homem falando. Não, é melhor você aceitar aquela pregaçãozinha da esquina, aonde Deus está falando, do que procurar um homem. Sabe? Homem não salva ninguém. Deus é o Salvador de todos nós. Em Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Aqui está no livro de São João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 9, que nós vamos ler aqui. Está escrito assim:
não se turbe o vosso coração. Essa escritura que nós vamos ler aqui é a mesma coisa que está acontecendo hoje aqui, ó. O mesmo Jesus que estava lá, ele era filho do homem, ele prometeu que estaria aqui como filho do homem. Aqui, eles rejeitaram ele ali por causa disso, porque ele era filho do homem e eles estavam confundindo as coisas, tá? Escute bem. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas na casa de meu pai já há muitas moradas, mas eu vou preparar lugar para vocês. Vocês vão ver o que é o lugar depois. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar pelos irmãos que estão doentes, pela família do irmão, da irmã Semira, e por todos os irmãos, e por Daniel também, meu filho que está viajando, por Lucas também que está viajando para Ouro Branco, ele viajando para Barra. Então vamos orar por ele também. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos mais uma vez, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, com um propósito de ouvir a Tua palavra, e nós cremos que o Senhor sempre está falando, Pai. Ajuda nós nesse culto mais uma vez, Senhor. Dá-nos a Tua graça, estende a mão de misericórdia sobre nós, Pai, e ajuda os Teus filhos, meu Deus, que estão ainda na face da terra, em todos os lugares, meu Deus, em lugares distantes, no Japão, em todos os lugares, o Senhor tem filho. Meu Deus, eu creio, Senhor, que a mesma palavra que está sendo pregada aqui, está sendo pregada lá também, Senhor, porque não faz diferença nenhuma, a mensagem é a mesma, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, nós queremos entender isso, porque o Senhor está falando com os Teus filhos. O Senhor está juntando uma igreja predestinada para sair da terra, Senhor. E assim nós cremos que o Senhor está falando com este povo no mundo inteiro. E nós cremos que aqui nós fazemos parte desse povo, Senhor. Uma parte pequena, mas nós cremos, Senhor Deus, que o corpo do Senhor é completo. Não acontecerá o rapto, até que todo o corpo do Senhor esteja na posição correta. Assim nós oramos por cada um, Senhor. Ajuda nós a entender a Tua palavra, receber o Teu Espírito da hora, a palavra da hora, Senhor. Ajuda nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda nós a ajudar as pessoas que estão doentes, Senhor, orando por eles, pedindo misericórdia, para que o Senhor entre em ação em favor de todos eles, Pai, ajudando os irmãos que estão em casa, outros que estão nos hospitais, meu Deus, até longe o pastor Joel ali, doente, Senhor, com a sua esposa, e quem está perto, Senhor, o irmão divino, Senhor, está cada dia melhorando mais, é a Tua graça estendida sobre ele, meu Deus, e creio, Senhor Deus, que ele ficará bom. Como estava conversando com ele, eu creio que ele vai um dia, quem sabe ainda, trabalhar, Senhor, aqui na igreja, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas, assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, a família da irmã Semira, Senhor, ajuda aquela família, Senhor, que o Senhor conforta eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Daniel, que está viajando em família, Pai, o Lucas também, meu Deus, e todos que estão viajando, que o Senhor seja por eles, guarda eles,
e não deixe acontecer nenhum acidente, Pai. Que o anjo do Senhor esteja ao redor de cada um deles, assim como nós cremos que o anjo do Senhor está aqui para falar conosco. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos, Pai, e que a tua graça possa alcançar as nossas almas cada momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Aqui ainda tem uma escritura do mesmo lado, na minha Bíblia está na mesma página. Eu vou voltar aqui no capítulo 3, mas está aqui, não precisa nem de abrir a página, está no mesmo lugar aqui. Capítulo 3, do verso 33 a 38. Escute bem, que está relacionado com a escritura, a outra que nós lemos. Para provar aqui que a redenção ou a salvação, ninguém pode pôr a mão. Deus faz tudo sozinho. Ele não precisa de ajuda, é nós que precisamos da ajuda dele. Tá? Então escute bem aqui. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não negarás, não tiveres negado 3 vezes. Que boa vontade, né? Por isso a gente tem que entender, quando Deus fala, a melhor coisa é ficar calado. Boa vontade de Pedro, né? Senhor, por ti eu darei a minha vida. Mas quem é que ia naquele ponto ali? Jesus já tinha falado: não, vocês não podem me seguir agora, mas vocês vão me seguir depois. É só escutar. Mas Pedro logo entrou, falou: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Em outras palavras, eu vou te mostrar que você não pode fazer nada nessa redenção. Essa redenção depende totalmente, a redenção dependia e depende totalmente de Deus, e Deus fez aquilo por nós. E hoje nós estamos livres. E é por isso que, irmão, às vezes nós estamos livres, mas mesmo assim ainda quer ser cativo ainda, porque nós não entendemos o que é liberdade. Deus nos livrou na cruz do Calvário, sabe? Deus nos livrou completamente na cruz do Calvário, mas nós ainda colocamos nós na frente. Nós queremos que nós não temos nada a ver a não ser aceitar o que Deus fez. Porque depois, se nós estamos livres por Ele, então o que nós devemos sempre pedir? É como o profeta disse sobre aquele urubu que estava amarrado. E Joãozinho tinha amarrado um urubu, ele estava amarrado lá, tem muito tempo que ele estava amarrado. Ele acostumou tão amarrado que alguém foi lá e desamarrou ele, mas ele achou que ele ainda estava preso. Os outros chegavam e falavam: olha, João, você é mais ou menos nessa palavra, você está solto, voa, mas ele achava que estava seguro. É a mesma coisa, nós estamos livres, irmão. A mensagem hoje nos livrou também, porque a mensagem hoje é Deus manifesto na terra, ela veio para nos livrar. Mas quantas pessoas não entendem e vai embora? Porque confia em si mesmo, nós não podemos confiar em nós não temos nada a não ser que eu acredito que Deus está em mim para me ajudar e vocês também.
que quanto mais a gente pensa em nós, porque a gente tem que pensar em Deus e lembrar assim: quão grande és tu, Senhor. Quando ninguém podia fazer nada, nem o próprio filho, que era Adão, que foi feito ali, sem vida, através de nenhuma mulher, tinha caído lá e não podia fazer nada por nós. E Deus desce lá do céu e faz tudo. E eu estou tentando consertar eu mesmo. Como é que eu vou tentar quando eu não dou conta? Essas palavras aqui mesmo, olha, que boa vontade de Pedro. Senhor, por ti eu te darei a minha vida. Não era uma coisa muito bonita? Boa e bonita? Mas, mas Jesus já tinha falado assim: olha, você não pode ir aonde eu vou. Quer dizer, você não pode fazer o que eu faço. O que eu vou fazer, vocês não podem. Mas depois, agora vocês não podem me seguir, mas depois vocês vão me seguir. Quando eu fazer o que vocês não podem fazer, aí vocês vão me seguir. E aqui nós vamos entrar num assunto como isso aqui, daqui um pouquinho, para mostrar assim, irmão, como é que esse caso ali que Jesus estava falando ali, os judeus, eles criam em Deus. É igual hoje, todo mundo fala: eu creio em Deus, sabe? Mas é aí que vem aquela partezinha que a pessoa não passa, aquela pontezinha que a pessoa não passa. Os judeus estavam crendo, mas Jesus chegou e falou assim: credes em Deus, mas credes também em mim. Quer dizer assim, ó, se você não crê em mim como Redentor, não adianta vocês crerem em Deus. Quer dizer, eu sou a ponte agora para vocês passar. Hoje existe uma pontezinha para passar, que muitas pessoas vão parar naquela pontezinha. E é por isso que a gente tem que mostrar isso, como foi nos dias de Noé. Todo mundo, pergunta qualquer um hoje, para você ver. Se eu vivesse nos dias de Noé, eu cria. Mas e por que não está crendo na mensagem? Se a pessoa não crê na mensagem hoje, ele nunca jamais creria nos dias de Noé. De jeito nenhum. A mensagem de Noé irmão, a mensagem de Noé é isso que a pessoa tem que entender. Que a pessoa fala assim: mas eu creio em Deus. Só que Deus tem uma forma de trabalhar. Você já viu como que Deus faz? Vamos pegar o Novo Testamento. Olha como Deus faz. Deus, Ele mesmo traz a sua palavra escrita. Ele traz a palavra escrita. Agora, como é que traz a palavra escrita? Por profetas. E Deus é o seu próprio intérprete. E como que Ele interpreta a palavra? Por profetas. Está vendo? Então, não adianta a gente pensar assim. Por exemplo, vamos dizer, falar lá quando Jesus estava lá. Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, lá, 2000 anos atrás. Ali é a palavra escrita. A palavra ficou escrita a respeito. Agora, ficou escrita, mas quando veio cumprir? Quando chegou esse homem. O homem não é Deus, o homem não é a palavra, mas o homem estava relacionado com a palavra. Se ele não viesse, ela não seria interpretada, porque Deus interpreta a palavra pelos profetas. Deus tem uma forma de trabalhar, sabe? E é por isso que a maioria do mundo nunca crê que Deus enviaria profeta, mas os eleitos crê que Deus enviaria. Os eleitos estão seguros que a mensagem é verdadeira para os eleitos sair. O mundo lá foi a mesma coisa, 2000 anos, não chovia. Quer dizer, já pensou, 2000 anos, não chovia. Aí passa 2000 anos, aí vem Noé, porque o profeta da era mesmo era Enoque. Enoque era o profeta daquele tempo. Quer dizer, esse tempo significa que era 500 e tantos anos antes de Noé construir a arca. É tanto que Noé nasceu, quando Noé nasceu já tinha 69 anos que Enoque já tinha partido. Mas mesmo assim, ele era o profeta. Enoque era o profeta.
Mas passou. Aí passa 500 anos. Aí vem um homem, um fazendeirinho, e Deus fala com ele. Ninguém nem conhecia ele como profeta, nem nada, mas Deus escolheu um homem que não tinha nem, num sentido assim, não era um pregador. Ele não era um pregador. Aí Deus escolhe esse homem para dizer, avisa o povo que vai ter um dilúvio. Mas como dilúvio, se nunca choveu? Tá, olha para vocês verem uma coisa, já pensou? Aí a gente pensa assim, será que eu cria mesmo? Mas se eu estou crendo na mensagem, eu crio. Porque já pensou? 2000 anos, não chove, e depois vem um homem que nem era profeta, num sentido, porque ele era um agricultor, uma coisa assim. Aí Deus fala com ele, avisa o mundo, avisa as pessoas que vai haver um dilúvio, e que você vai construir um barco no seco, uma arca. E como é construir uma arca sem chuva? Construir uma arca sem água? Pense bem se não era duro para crer. Mas o eleito creria de qualquer maneira. Porque o eleito crê no impossível. O eleito crê porque nós temos um Deus do impossível que está em nós, que mostra essas coisas para nós. Senão, a gente não ia passar no teste. Então vamos aqui, deixa eu só mostrar, só para você ver uma coisa aqui. Isso aqui é por isso que eu quero pegar, depois nós vamos voltar no São João lá, para a gente falar sobre a respeito daquele assunto. Mas vamos aqui, escute bem aqui, obedeça à voz do anjo. Agora, irmão, esse anjo não é o William Branham, tá? Quando a palavra está falando, essa palavra aqui não foi o William Branham que deixou, não, é Deus que deixou. Em 40, por exemplo, aqui, é por isso que eu falo, irmão, a pessoa tem que entender isso. Olha, a primeira mensagem pregada para nós, no século 20, foi essa aqui, em 1947. Aqui, fé é a substância. Está vendo? Essa foi a primeira mensagem que Deus deixou para nós. Mas como é a mensagem? Era para fazer com que o povo cresce nele. Agora, pense bem uma coisa dessa. Agora chega um homem aqui do século 20 e trazendo uma mensagem, Deus falou comigo que é para vocês crerem em mim. E aí, o que vocês acham? Eu creio. Eu creio porque não é ele que estava falando, era Deus que estava falando. Faça com que o povo creia em ti. E é por isso que eu falei que era um teste para a era de Laodiceia. E esse teste aqui é um teste simples, só o eleito é que vai passar. Só o eleito é que vai saber que Deus fala e ele cumpre com o que ele fala. Faça com que o povo creia em ti. Então vamos lá. Vamos ver aqui então agora. No 10 da mensagem Obedeça à voz do anjo, está escrito assim. Agora, muitas pessoas têm dito, por que eu testifico desse dom? Agora, recorde, eu não sou o dom. Está vendo? Eu não sou o dom. Aquele que você verá atuando aqui nessa noite, ele que está aqui invisível agora, ele é o dom. Ninguém está vendo o anjo. Ninguém está vendo, mas você está vendo ele na cabeça do profeta. Esse anjo é Deus. Essa coluna de fogo é Deus. Ela guiou Israel lá no passado e está guiando o povo hoje. Só que o povo não pode ver a coluna de fogo, mas escuta a voz dela. A voz dela é: faça com que o povo creia em ti. Fácil demais, né? Muito fácil falar, mas será que para obedecer, será que é fácil? Esse é que é o problema. E obedecer o que Deus está falando, porque aqui não é o homem. Quem estava falando lá nos dias de Noé, não era Noé, era Deus que estava falando, vai chover. Era Deus que estava falando, mas estava escutando um homem falar. 100 anos de pregação, 100 anos construindo uma arca, nada de chuva.
Talvez aquele barco que Noé tinha feito ali já tinha se tornado assim, igual um zoológico. Ia lá só para ver, principalmente quando os animais começaram a entrar. Talvez se tornou um zoológico para eles, né? Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E eles se acostumaram com aquilo, e eles não entenderam nada, mas os animais entenderam que Deus estava na hora de chover, os animais foram para a arca. Hoje, da maneira que o mundo está, quase que os animais estão entendendo, é claro que está entendendo mais. Sabe que quando tem vai ter um tremor de terra em algum lugar, os animais saem fora e os homens ficam. Então os animais entendem mais do que os homens. Eles sabem porque Deus pode operar na vida deles, mesmo por instinto que eles têm. E nós que diz que tem o Espírito Santo, será que nós estamos pior do que os animais? Porque aquele povo nos dias de Noé estava pior do que os animais entraram na arca e eles ficaram. E quando entrou, quem fechou a porta foi Deus. Hoje está escrito em Apocalipse capítulo 3, eu abro a porta e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. É Ele que vai fechar a porta do rapto. Hora que tiver na hora, Ele fecha a porta e ninguém entra mais. E quem vai saber? Porque agora é mais difícil ainda, porque lá era uma arca de madeira, aqui a arca é Cristo. E a hora que a porta fechar, quem é que vai ficar sabendo? O eleito vai ficar sabendo. Porque quando fechar aqui, ele já está lá do outro lado. Fecha a porta aqui e abre lá. Então vamos aqui. Aquele que você verá atuando nessa noite, que está aqui aí, na frente, aí é invisível agora, ele é o dom. Foi ele quem Deus enviou. E somente falo quando ele fala através de mim. Eu nada posso dizer a não ser que ele me diga primeiro. Mas ele me prometeu que eu seria capaz de fazê-lo para a fé das pessoas e fazê-las crer que ele me enviou para orar pelos enfermos. Amém. Você está vendo aqui? Esse é o teste para o mundo. O mundo jamais, aquele mundo de lá, dos judeus ali, não cria em Jesus de jeito nenhum. Eles falavam assim, nós não cremos em ti porque você está fazendo, fazendo como Deus. Mas ele não era Deus? Ele era Deus, mas eles rejeitaram por causa da carne. E Jesus prometeu que quando viesse o Filho do Homem, faria a mesma coisa. Agora, você tem que entender que o William Branham não é o Filho do Homem. O Filho do Homem é o ministério. Jesus está aqui na terra, esse anjo é Jesus. E esse anjo é o ministério. Ele é o Filho do Homem, mas teria que vir através de um homem. Porque como é que Deus viria aqui na terra falar comigo, com você, se não fosse através de lábios humanos? Então Deus tem uma forma de falar com os seus filhos, e aí é onde as pessoas são pegas, porque a mensagem simples como é aqui, é vida para uns e morte para outros. Porque ao crer na verdade, você está salvo. Ao rejeitar a própria verdade simples, você está condenado. Ou seja, quem for. Então, por isso que nós estamos aqui exatamente para defender a verdade. E eu estou aqui para me defender pastor nenhum. Eu estou aqui para defender a verdade do dia. Agora, se nós estamos pregando a verdade, então vamos defender esses pastores que pregam a verdade. Mas nós não estamos para defender homem nenhum. Estamos aqui para defender a palavra de Deus, a qual Ele enviou para tirar o povo. Jesus, Ele tem um corpo na terra. E esse corpo agora é o final do corpo. Ele começou com Paulo. Então, 7 eras. Então, o corpo de Cristo é desde Paulo até o último mensageiro.
e ele está tirando os seus últimos eleitos para completar o corpo dele. O dia que o corpo dele completar, vai embora. Aí fica pastor, fica membro, fica tudo. Porque ele vai levar o corpo dele. O corpo dele vai embora. Agora, se eu fizer parte, eu vou. Se vocês fizerem parte, vocês vão. E nós cremos que fazemos parte. Porque nós estamos aqui ouvindo a verdade. Nós cremos, né? Então, vamos aqui. Aqui, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o 14 e o 15. Escute bem aqui, ó. O que a gente tem que entender. Ah, mas eu creio, como muitos já saiu daqui uns tempos atrás aí eu creio na Bíblia, eu leio a Bíblia toda, mas só que ler a Bíblia toda, qualquer um lê. Os teólogos lêem muito mais que nós. O profeta diz, e é a pura verdade, o Satanás, ele entende a Bíblia do A até o Z. Do A até o Z. Mas eu lembrei de uma coisa aqui, eu quero ler para os irmãos ver aqui, ó. Escute bem aqui, ó, uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aonde está aqui. Uma mensagem que eu comecei a ler aqui agora. Deixa eu ver aonde ela está. Se é essa aqui. Ok. Por quê? Isso aqui que nós temos que entender, ó. Olha aqui. 22 da mesma mensagem, o selo de Deus. Vamos ver por que a coisa é perigosa. Vamos lá, vamos aqui. O braço direito do Deus Todo-Poderoso era Lúcifer, o filho da alma. Lá, ele era o braço direito. Bem, e agora vamos ver o que ele era. Vamos lá, isso aqui. O principal, Deus o colocou quase que como um cooperador com ele. Ele era um cooperador parcialmente igual com ele. Satanás só não podia criar. Deus é o único criador. Mas Satanás pegou algo que Deus criou e perverteu em outra coisa, o mal. E agora notem, quando Caim e Abel, um quadro muito bonito disso. Caim e Abel nada mais era do que a prefiguração de Judas e Jesus. Você viu? Quando veio lá, ele era quase igual. Quando Jesus estava aqui na terra para derrotar o diabo, ali estava Judas, porque ali estava Deus em carne. Jesus era Deus em carne. E ali estava Judas era o diabo em carne. E os dois vieram, assim como estava lá. Aqui na terra chegaram os dois, ali estavam. Uma luta, mas Deus sempre é o vencedor. Amém. Deus sempre foi e será o vencedor. Amém. E os filhos de Deus sempre serão os vencedores. Amém. Exatamente por crer, não que nós damos conta, mas por crer no que Deus faz. E Deus é capaz de derrotar o diabo em cada esquina, em cada momento. Amém. Tá? Em qualquer lugar ele é capaz. E qual é a melhor arma que ele deu para o ser humano? Lá no Jardim do Éden. Foi exatamente a palavra. Ele deu a Adão a palavra. A árvore da vida era a palavra de Deus para Adão derrotar o diabo. Ele não conseguiu. Através de Eva, então eles desenvolveram e não conseguiu. Satanás venceu. E Satanás continuou vencendo. Mas quando chegou nesse ponto aqui, quando Deus criou um corpo no ventre de uma mulher, aí foi um encontro de novo com o mesmo Satanás que estava lá no Jardim do Éden. Deus encontra com ele aqui. O mesmo. E como que Deus venceu a Satanás? Com a mesma palavra que ele derrotou Adão. Deus usou a mesma palavra que Satanás derrotou Adão e Eva. Deus estava em carne e derrotou ele, porque essa é a melhor arma na terra. É a palavra de Deus, é a melhor arma, não existe outra. Essa é a...
Porque a gente tem que entender, tem pessoas que às vezes nós mesmos, nós queremos, às vezes, quer ser grandões, né, coisa, eu sou isso, não somos nada. O próprio Deus, ele podia ter, a hora que Satanás começou a tentar ele podia falar assim, você vai acabar em nada aqui, eu vou te derreter agora. Não, ele não usou o poder que ele tinha quando ele expulsou Satanás para cá. Ele não usou aquele poder, mas ele usou o poder que a palavra tinha e tem. Ele não usou o poder que ele tinha, porque senão Satanás virava cinza no momento. Mas ele ia, porque ele estava aqui para derrotar o diabo, no sentido que Adão tinha caído. E quando Adão caiu, nós caímos. Então agora Deus desceu para derrotar o diabo com a mesma palavra que Adão caiu. Toda vez que Satanás investia, ele falava, está escrito. Está escrito, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, está escrito. Até ele desistiu. Mas aí, quando ele desistiu aqui, o que ele fez? Já que eu não venci ele aqui, eu vou matar ele. Levou ele na cruz. Matou, mas ele ressuscitou. Ele voltou. Então, não tinha jeito para Satanás. Agora, se ele não morresse, nós estaríamos perdidos. Mas ele morreu e ressuscitou. Então, nós ressuscitamos com ele também. Então, nós estamos seguros exatamente por causa daquilo que ele fez. Não porque algo que eu faço. Tudo que nós fazemos, às vezes, vai dar errado. Mas tudo que você faz confiando no que Deus fez, você está salvo, você está seguro. Nós. Quando eu falo vocês, eu estou me incluindo também, sabe? Então deixa eu continuar. Vamos continuar com o que eu estava lendo. Eu quero que você saia daqui com mais entendimento do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais simples que pode acontecer na terra. Como lá, gente, quando Jesus veio, quer dizer, era uma pessoa tão humilde, tão sofrida, que a Bíblia diz que ninguém olhava para ele, não via nada nele, não tinha parecer nenhum, sabe? E aquilo era Deus, ali para derrotar o diabo, para eu e você estar vivo hoje. Então, vamos aqui no 14 da mensagem, obedeça a voz do anjo. E eu quero que todos vocês, queridas pessoas que estão assentadas na audiência aí, eu quero que vocês creiam comigo de todo o seu coração. Agora recordem, esta é a única maneira pela qual eu posso te ajudar. Quantos creem em Deus? Todo mundo, né? Veja as suas mãos. Quantos creem no Filho de Deus? Todos nós. Creem no Espírito Santo? Todos nós. Isso é ótimo, isso é bom. Mas agora, amigos, escute bem, amigos. Mas agora, amigos, vocês podem crer naquilo, pois vocês têm que fazê-lo para ser cristãos. Você tem que crer em Deus, quer dizer, o Pai que é sobre nós, quer dizer, o Filho, o Espírito Santo, que agora está em nós, é claro, né? Para que você possa ser um cristão. Mas crer naquilo ainda não te ajuda neste dom. E aí, irmão, se não for crente, vai embora. Vai embora. Porque aí já falou tudo. Você tem que crer no Filho, você tem que crer no Pai, quer dizer, nas 3 manifestações, mas você crer nisso ainda não te ajuda neste dom. Aí, o que você vai fazer então? Duro, né? Mas vamos ver por quê, né? Não te ajuda neste dom. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês têm que fazer para ser que você tem. Mas crer naquilo ainda não te ajuda nesse dom. Você tem que crer que eu lhe disse a verdade. Está vendo? Não crê em mim como alguns creem. Quer dizer, crê que ele é Jesus. Não crê que ele não crê em mim como alguns creem, que tem alguns, como aqui, um tempo atrás aí,
estava até batizando em nome de William Branham. Não é isso, isso é do diabo. Isso é Satanás tirando o efeito da verdade. Isso é o diabo. Mas nós não cremos numa coisa dessa. E crer que haveria um novo nome, como você sabe aí, como foi pregado, um novo nome. E tem muitos aí que assinam Brana. O novo nome não tem nada a ver com isso. Isso significa que a revelação que Deus traria do nome de Jesus, que ele não era uma outra coisa a não ser Deus. Porque todo mundo cria Pai, Filho e Espírito Santo, que era 3 pessoas. Mas a revelação veio, que ele é o próprio Deus. Esta é a revelação verdadeira. E tinha que vir por esse dom. Foi esse dom que Deus enviou, que revelou que só existe um Deus, com 3 manifestações. E esse dom é Deus na terra, revelando aos seus filhos, tirando eles da confusão. É como nós estamos falando, tirar Maria agora, o que impedia os denominacionais é Maria, porque eles creem na mesma doutrina já. Então agora, porta aberta para eles. Mas para nós já temos uma porta aberta. Amém! Então disse aqui, não crê em mim como alguns creem, mas crê que ele me enviou para esse propósito. Agora vocês poderiam ser um cristão famoso e falhar em crer que o que eu tenho lhes dito é a verdade. E você nunca será capaz de colher nem um pouquinho de benefício disso. Agora, sinto muito em ter que dizer isso, mas é a verdade, tá? Agora vamos mais aqui, para vocês verem por que eles mataram Jesus. Quando Jesus estava na terra, as pessoas que o mataram criam em Deus o Pai. Os judeus matavam qualquer um que não cresce. É tanto que um judeu, ou mesmo profeta, mesmo conversava com um judeu, ele falava, olha, nós não cremos em vocês, que vocês dividem Deus em 3. Mas o profeta conseguia, às vezes, convencer até judeu, porque Deus estava na vida dele, sabe? Aí ensinava verdadeiramente o que era, sabe? Então, aí diz assim, criam em Deus o Pai, e eram grandes adoradores de Deus, aqueles judeus, né? Não é isso correto? Mas ele não podia ajudá-las, porque elas não criam nele. Jesus não podia ajudar eles, porque não cria nele. Credes em mim, credes também. Credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso significa assim, há muitas pessoas lá do outro lado, na outra dimensão, que eu tenho que pagar um preço para que elas voltem a ter um corpo novo. Morada significa assim, na casa de meu Pai, eu não preciso de criar mais nada, não. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Mas aquelas moradas já estavam lá. Aquelas moradas não tem nada a ver, por isso que o profeta vai falar assim, lá, eu não creio que lá existe casa de argamassa. Ele não estava falando a respeito de casa de argamassa. Ele estava falando de morada. Eu vou preparar-vos lugar. Se eu for, voltarei outra vez. Quer dizer, quando eu pagar o preço, aí eu volto e venho morar em vocês, até que eu te dou um novo. Até que eu dou um corpo novo para vocês. Eu vou viver, viver em vocês para te ajudar nessa vida, até que eu dou um novo para vocês. Então vamos mais lá. Não é isso correto? Mas ele não podia ajudá-las porque elas não criam nele. Não é isso correto? Não é isso certo? E ele disse com a sua própria boca, como credes em Deus, credes também em mim. Não é isso correto? Amém. Agora, se tem crido em Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, quer dizer, essas 3 manifestações, eu quero que vocês creiam que ele me enviou aqui para orar por vocês. E ele testificará se ele tem ou não me mandado.
E se ele testifica, então você creia. E é isso que deixa a reunião na categoria que ela está. Pois as pessoas creem, e se elas creem em um só coração e acordo, você verá a glória de Deus sendo manifestada no meio do seu povo. Eu lhes tenho testificado a verdade. Tá vendo? Vou ler só até aqui. Então, o que a gente tem que ver é isso. Ó, veja aqui, agora deixa eu ir aqui. O único lugar de adoração provido por Deus. Deixa eu ler para os irmãos ver uma coisa aqui. Irmão, não adianta. Se a gente não crê no que Deus está fazendo hoje, não adianta. Você pode ser o melhor cristão, é claro. Para ser um cristão verdadeiro, você tem que crer no que Deus está fazendo hoje. Mas pode que você pense que você é o melhor cristão. Mas o melhor cristão é aquele que crê no que Deus está fazendo. Sabe? Então vamos aqui. 52 dessa mensagem até o 54 da mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. Note agora que Davi sendo ungido, aqui, tá vendo? Essa unção é uma coisa. É igual esses dias eu estava fazendo pão e depois uma pessoa estava fazendo o pão da ceia, uma pessoa veio perto de mim e me falou assim: o senhor faz o pão, mas quando eu faço o pão, eu coloco azeite no pão. Eu não falei nada. Agora, se eu estou fazendo pão, que tem que ser água e farinha, se eu coloco azeite, eu estou acrescentando, aquele pão não serve para ceia. Porque o azeite é para unção. A água, Jesus disse que é o Espírito. A farinha é a palavra de Deus. Então são duas coisas. Não é apenas unção, é Deus mesmo. O Espírito a água Jesus diz: se tem sede, vem a mim e beba. Isso dizia do Espírito que havia de ser derramado. Se tem sede, vem a mim e beba. Espírito foi falado por Jesus que água significa Espírito. Farinha é a palavra. Então só pode ser água e farinha para o pão da ceia. Não pode misturar. Azeite é uma unção. Eu posso ungir uma pessoa para ser curado, mas quem cura é Deus. Então, unção é uma coisa. Então, eu não posso misturar uma coisa para depois achar que eu estou fazendo melhor do que... Não, eu não posso fazer nada melhor do que Deus. Se Deus falou uma coisa, eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer do jeito que Ele mandou. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu mando. Pronto, então é isso. Então vamos lá. Agora notem agora que Davi sendo ungido, mesmo com a unção, ele saiu da vontade do Senhor com essa unção. Davi quando mandou buscar a arca, por exemplo, ao invés de consultar o profeta, por isso, irmão, não adianta, se você quiser ir no rápido, consulta a mensagem do mensageiro, ou então você não vai. Tem uma mensagem para ser consultada hoje, se quiser ir no rápido. Davi esqueceu que tinha um profeta na terra e foi consultar capitão de 50, de 100, para buscar a arca, e Deus não aceitou. Morreu uma pessoa inocente por causa de Davi. Ele tinha que consultar o profeta Natã. O profeta Natã ia dizer assim: ninguém pode carregar a arca a não ser os levitas. Ninguém pode pregar a palavra a não ser que tenha o Espírito Santo. E tem que carregar essa mensagem, a palavra no coração, para pregar. A gente tem que entender essas coisas. Nós não podemos passar por cima do que Deus fala. Então hoje tem uma mensagem. Essa mensagem não podemos passar por cima dela. Essa mensagem é Deus na terra. Não é só uma unção, é Deus aqui na terra. Unção é uma coisa. Então Davi, diz aqui,
Então ele saiu da vontade do Senhor com essa unção, e todo o povo, não tomando o curso da Escritura ou a chave da revelação, porque aqui está a chave para abrir a porta hoje. Está aqui. Você tem que ter essa chave, senão a porta não abre. Então diz aqui, deixa eu voltar de novo, diz aqui: e todo o povo, não tendo o curso da Escritura ou a chave dessa revelação, todos eles ungidos também, todos eles juntos, gritando e louvando a Deus por uma coisa que parecia exatamente certa, trazer a palavra de Deus de volta à casa de Deus. Davi, porém, era rei, não profeta. Está vendo? Havia um profeta na terra, através de quem fazê-lo, Deus fazê-lo. E Deus desonrou o movimento todo, porque eles nunca usaram a chave certa. Todo sistema religioso é desonrado por Deus, porque Deus só honra esta mensagem. Hoje, Ele honra essa mensagem, porque essa aqui é Ele na terra para abrir a porta. É uma revelação que você abre a porta, e Jesus é a porta. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então não tem jeito, irmão. A mensagem tem que ser pregada como ela é. Não é uma segunda pessoa. A mensagem é a pessoa de Deus na terra. Deus sempre foi a palavra. Você não pode dividir. É como lá, eles queriam que Jesus era uma coisa e a palavra... Não, Jesus era a mesma palavra revelada a eles. Hoje a mensagem é Deus na terra novamente. Não é uma segunda... algo que você tem que tomar como segundo plano, não. É o primeiro plano hoje para nós. É a mensagem da hora. Só entra na arca, só entrava na arca se cresce em Noé. Só entra no rapto se você crê nessa mensagem. Fora, nós estamos perdidos. Então vamos aqui. Já está. Então diz aqui, Deus desonrou o movimento todo, porque eles nunca usaram a chave certa. A porta não destrancou. E agora devemos nos lembrar disso e manter isso em mente. Tudo de Deus é para ser feito de uma certa maneira, e isso encerra o assunto. Agora, ali, Deus tinha uma certa igreja em que Ele se encontra com o povo, e Ele o receberá nessa igreja e nenhuma outra igreja. Eu disse isso porque tenho sido tantas vezes mal entendido, e as pessoas têm me dito. Eu digo: você é um cristão? Sou batista. Você é cristão? Sou metodista. Você é cristão? Sou pentecostal. Agora, veja, isso não quer dizer nada para Deus. Você está somente querendo fazer entrar a chave errada. Mas há uma chave certa. Há uma onde Deus nunca prometeu encontrá-lo na metodista, na batista ou na pentecostal, em nenhuma outra denominação. Ele nem mesmo considera as denominações, elas são contra ele. Deus prometeu encontrar em sua palavra. Deus só encontra conosco em sua palavra, porque a palavra derrota o diabo. Qualquer outra coisa é um movimento de Satanás. Qualquer outra coisa. A mensagem é um movimento de Deus eu e é o que nós precisamos de entender isso, sabe? Deixa eu ir passando aqui. Eu quero ir aqui num assunto aqui. Companheirismo. Eu creio que é companheirismo. Nesse companheirismo mesmo. Deixa eu ir aqui nessa mensagem aqui. Vamos aqui, que é o caso das escrituras que nós lemos também. Vamos aqui, companheirismo através da redenção. Está aqui, eu anotei algumas partes aqui, do 101 a 104. Vamos aqui, 101 a 104.
está escrito assim, ó. Porém, o homem tem alma, e assim sendo, essa alma é uma parte de Deus, e mesmo em seu estado de decadência, como nós, né, depois da queda, né, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra, o homem. E então coloque-o em contato com o seu Criador, ele se torna quase um super-homem. Porque ele é um filho de Deus, ele se familiariza com seu Criador, com o Criador de todas as coisas. E então, quando aquele homem ali, familiarizado com o seu Criador, se torna parte de seu Criador, volta ao companheirismo de seu Criador, cada palavra divina se torna uma realidade viva para ele, e ele crê nela. Depois, mesmo que seja como ele está falando aqui, ó, mesmo que esteja no estádio de decadência, mas quando ele faz contato, e esse contato foi feito exatamente depois que Deus morreu no nosso lugar, em Cristo, para que essa vida voltasse em nós. A vida de Deus está em nós, para não deixar tropeçar contra Ele. Nós podemos errar e tudo mais, mas nós nunca vamos errar na palavra. O eleito não erra na palavra exatamente porque Deus está com ele e nele, e ele domina a vida dele. Se ele tentar sair fora, ele pode ir até para um hospital, sofrer até lá, mas a alma dele não vai perder. Deus não perde nenhum deles, ele não perde, tá? Então vamos aqui. Não é de admirar que as pessoas não possam crer na cura divina hoje. Elas não têm nada com o que crer. Até que Deus entra no coração humano, um homem não é melhor do que um animal irracional. Seu raciocínio, ele estudará tudo, como isso pode ser feito, explica tudo isso, quer dizer, quer explicar tudo, né? Mas quando Deus alguma vez toma sua posição no coração humano, todo raciocínio desaparece, Deus se torna o primeiro, amém. Está vendo? Deus se torna o primeiro. Então tudo que vai fazer, coloca Deus na frente. Não importa se você vai sair de sua casa lá para o quintal, coloca Deus na frente, porque senão você não sai. Porque às vezes a gente acostuma tanto, como o profeta diz, a fé hoje que nós devemos ter é como você tem fé de pegar a chave do carro e entrar nele e ir na padaria comprar o pão. Nós temos que ter fé assim, sabe? Ter fé assim, e ter fé, eu vou no rápido porque eu estou crendo na palavra de Deus. E ninguém vai tirar colocar dúvida em você. Não importa o que está acontecendo. Os terremotos estão acontecendo, vai acontecer muito mais. Não importa. Se acontecer um e você morrer, você está seguro. Se você descer para o pó da terra, ele te levanta de lá. Então diz aqui. Agora, no princípio, quando Deus fez o homem para adorá-lhe e viver, Deus cuidando dele, alimentando-o, o homem tinha um perfeito companheirismo com Deus, não havia nada errado. Deus descia à noite e conversava com Adão e Eva. Que lindo quadro, nenhum mal, nada podia lhes fazer mal, nenhuma enfermidade podia alguma vez chegar a eles. Eles nem mesmo sabiam, escute bem aqui, eles nem mesmo sabiam o que era enfermidade, eles não sabiam o que era velhice, eles não sabiam o que era se ferir, ninguém feria, eles não podiam se ferir, eles estavam na presença dos onipotentes poderes de Deus, que os mantinha sob controle e guiados pelo Espírito. Não havia nada ali que pudesse lhes fazer mal. Está vendo? Por isso que aquele que era o braço direito de Deus lá, estava aqui na terra. E ele
era chamado aqui na terra de árvore da ciência do bem e do mal. E Jesus era a árvore da vida. Tá? Eu te falando assim, deixa eu voltar aqui, para vocês entenderem aqui, ó, a era de Éfeso, aqui. Só um pedacinho aqui, só para vocês verem aqui, no parágrafo 96. Aqui está escrito, a árvore da vida. Agora, não é uma bela expressão? Ela é mencionada 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. É a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 escrituras. Porém, o que é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que significa árvore. Em Números 24, 6, quando Balaão descrevia a Israel, disse que era como árvore de símbolo, plantada pelo Senhor. A árvore, através da Escritura, se refere a pessoas. Como no Salmo 1, assim sendo, a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. Amém. Aqui, mais na frente, aqui, que eu não vou ler tudo, então diz aqui, ó, bem na frente aqui eu vou dizer, assim sendo o testemunho, a palavra de Deus diz claramente que a vida eterna está no Filho, não está em nenhuma outra parte. São João 1, 5, 12. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, sendo que o testemunho não pode mudar, tirar ou acrescentar, então o testemunho fica em que a vida está no Filho, sendo que isto é a verdade. A árvore da vida no jardim tem que ser Jesus. Bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal também é uma pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim sendo, o ser justo e o ser maligno estavam ali lado a lado no jardim do Éden. Estava no Éden, jardim de Deus, Satanás. Ezequiel 28, 13. Estavam os dois seres ali. E a partir dali porque a ordem é, não toca nela, porque se tocasse morre. Vive da árvore da vida. Mas aqui a própria mensagem diz que Adão jamais ele ia viver pela árvore da vida, porque aquela árvore da vida, que era o próprio Jesus, tinha que passar pela morte para trazer vida novamente. Então, foi o que aconteceu. Adão jamais viveria pela árvore da vida. Ele tinha que tocar naquela árvore para cair. E quando Adão caísse, nós íamos cair. Mas Deus levantaria cada um de nós. E como Ele fez. Então, aqui, eu vou começar bem rapidinho aqui, ainda na mesma mensagem que eu estou lendo, só para os irmãos entenderem aquela escritura lá. No 108, a partir do 108. Cada homem em seu próprio coração tem ideias e assim por diante, que ele crê e mantém em secreto em seu coração, segredos entre ele e Deus, que ninguém mais conhece exceto ele e Deus. Você sabe disso. Cada um de vocês, crentes, sabe disso. Apenas o crente e seu Criador, apenas. Nunca crie que o céu fosse um lugar onde há um monte de edifício, onde há um punhado de casas ali em cima, feitas por argamassa, revestida com papel, pintura na parede. Nunca crie que um ser sobrenatural teria que viver literalmente em uma casa. Creio que quando Jesus falou em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quis dizer um corpo, um lugar para habitar. Isso era a criação original teofânica. Na casa, lá do outro lado eu já tenho criado muitas pessoas, mas através de Adão, essas pessoas viriam morar aqui na terra, porque a terra foi criada para ser humano. Mas Adão, através da carne, caiu. Então agora eu estou aqui para fazer essa obra, para fazer com que vocês voltem novamente para ter um novo corpo. Por isso que ele diz, se eu for, porque não era fácil, se eu for.
E quando chegou na hora, o que ele diz? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Só que ele foi. Sofreu para que eu e você pudesse ter um corpo novo para viver eternamente. E além de tudo, está aqui no mundo de sofrimento, na verdade, que nós não devemos nem reclamar. Porque eu creio que a pessoa que reclama demais, ele não é de Deus. A pessoa que reclama demais, ele não é de Deus. Sabe? A pessoa tem que viver. É assim, por exemplo, ali, o homem está ali. Mas conversa com ele para você ver. Mas conversa com uma pessoa que gosta de conversar em doença. Ele só fala em doença. Mas conversa com um cristão, ele só fala em Deus. Amém. A diferença é essa. É isso. Então, a gente tem que entender isso, né? Eu vou só mais um pouquinho aqui, tá? Deixa eu ver se é aqui onde eu estava lendo aqui. É o 8 que eu li, né? 109 agora então, né? Ou já li, irmãos? É o 109 agora? Então tá. Não, mas aqui eu acho que já li, já. Então vou no 110. Pois as escrituras comprovam a mesma coisa e dizem, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Vê você isso? Por isso assim, irmão, olha, a gente tem que ler. Se a gente não tiver um profeta para explicar para a gente fica todo errado, todo confuso, porque aquela escritura ali é bem clara: na casa de meu pai há muitas moradas. Quem é o pai? Ele disse, eu sou o pai. Quer dizer, eu já criei eu tenho multidões de pessoas criadas na forma teofânica, mas só que elas não podem comer, não podem beber, e eu criei elas para comer e beber. Coloquei Adão na terra, ele caiu, então vocês caíram. Agora eu vou preparar outro lugar para vocês. Eu vou procurar um outro corpo para aquelas casas que estavam lá. Aquelas casas é teofânica. Corpo teofânico. Você crê que você está lá? É por isso que você está aqui adorando a Deus. Porque quem ficou com Miguel lá está adorando Miguel aqui. Você sabe que nos últimos dias Lúcifer e Miguel iam encontrar de novo? Aqui está o encontro de Miguel. Miguel é essa verdade aqui, ó. Encontrando com Lúcifer. E Miguel sempre foi o vencedor, tá? Sempre. Então, vamos mais aqui. Diz aqui, ó. Seres mortais são os únicos que vivem em habitações mortais. Seres mortais vivem em habitações imortais. Seres imortais, né? Imortais vivem em habitações imortais. Então, o lugar para onde vamos até retornarmos não é um lugar de tijolo e argamassa e barro, ou pedras preciosas ou joia. É um lugar, uma condição, pois saímos dessa dimensão em que vivemos para outra dimensão. E é uma casa, um tabernáculo, um lugar de habitar. Se esse tabernáculo se desfizer, já temos um esperando por nós. Está vendo? Jesus disse, destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E eles pensaram que ele estava falando do templo de Salomão, mas ele estava falando do seu próprio corpo. E ele foi preparar um lugar para cada crente que, no exato momento que saíssemos dessa região de mortais, não entraríamos em um mito ou algum espírito sobrenatural, mas entraríamos em um tabernáculo, um lugar para habitar. Isso pode ser bem aqui, neste edifício, nessa manhã, em algum lugar onde nenhuma radioatividade ou nada possa tocar. Está ali exclusivamente fixado por Deus. Já pensou, irmão? É claro que
tudo que é de Deus, você já notou que tudo que é de Deus é mais resistente que tudo? Tudo que é de Deus é mais resistente que tudo. Olha, tanta coisa que vai acontecer no mundo. A Terceira Guerra Mundial, destruição, a Terra vai, praticamente depois do milênio, vai derreter pelo poder de Deus, vai derreter a Terra para ela formar novamente uma pirâmide. Tudo isso vai passar. Outra coisa, a gente vê aqueles 3 hebreus. Quando Deus está, nada pode ser a pior coisa que pode existir. Já pensou um fogo que já tinha lá, que queimava uma pessoa? O rei mandou esquentar 7 vezes mais, que até o calor matou o soldado. Mas por eles decidir que não ia adorar a estátua de Daniel, porque aquela estátua de ouro era a estátua de Daniel, é o Belsazar, que era o rei, que era o deus do coisa. Ele mandou fazer, já pensou, eles não iam adorar, nem se eles não adorassem outro, e mais do amigo deles, né? Mas eles decidiram, falou, se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, mesmo assim nós não vamos adorar. Que decisão! Aí Deus já pensou assim, já que estão tomando essa decisão, vou esperar eles lá dentro. Vou esperar eles lá dentro do fogo. E eles tomaram a decisão, levaram eles lá, e Deus já estava lá. E o fogo estava, não queimou nem um fio de cabelo. Pensou? Mas queimou as coisas que estavam amarradas só, mas nem um fio de cabelo queimou deles. Vamos pensar num Deus como esse, que nada vence Ele. Esse é o Deus que nós cremos nessa noite. E eu não vou ler mais, e que Deus nos ajuda a crer cada dia mais. Porque o importante disso, irmão, que vai apertando cada dia mais os problemas lá fora. A falta de fé, os problemas de coisas assim, dessas coisas que estão acontecendo, vai só apertando mais. Agora, você tem que entender o seguinte, como nós já falamos isso. Você tem que pegar a mensagem desde o princípio. Você tem que crer que Deus já está em você. Amém. E você crê nas 3 etapas de Deus aqui, sabe? Então, por isso assim, a gente vê as pessoas às vezes não valoriza, fica na igreja o tempo todo, às vezes não valoriza, e eles vão perdendo a noção, e vem, às vezes não escuta direito, entra aqui, sai aqui, e depois vai, quando chega um apertozinho, irmão, o eleito, vamos falar um pouquinho, só isso aqui para os irmãos entenderem. A virginessa, ela vai entrar na grande tribulação, mas ela vai entrar com azeite. Aquele pouquinho de azeite que ela tem, ela vai suportar qualquer tribulação. Só por causa do pouquinho de Deus que ela tem. Ela vai enfrentar, talvez o que Roma fez no passado, quem sabe uma chapa fervendo e ela sentar em cima, a pessoa sentar em cima para desistir, não vai desistir. Quem tem Deus não desiste de nada do que Deus fala, sabe? Então, o que nós devemos fazer é isso. Vamos fazer tudo para ter Deus em nós. Para quando vier qualquer coisa, esse Deus que está em nós vai vencer, como venceu para aqueles três hebreus. Quer dizer, já esperar lá aonde eu não dou conta. Aí o Deus está lá esperando. E aquilo se torna nada para nós. É claro que eu estou falando de um lado. Os eleitos, muito menos. Os eleitos estão guardados por Ele mesmo, que Deus está aqui guardando o eleito. Amém. E o dia que ele sair daqui, o eleito vai embora. Amém. É isso que nós precisamos. Pedido de oração, o irmão Paulo pede oração para conseguir um emprego. Oração para Rabi?
Ah, Ravi, né? Está internada há 2 meses. Ah, tá. Oração para Ravi, está internada há 2 meses. De quem é essa? Pedido da irmã Helena, pediu. Ah, tá. Então tá. Nós vamos orar então. Semana que vem. Tem 2 meses. Ah, é o neném. Ah, nós vamos orar, tá? Nós vamos orar sim, tá? Culto domingo. Ah, tá. Domingo de manhã, né, irmão? Ah, tá. Domingo de manhã vai ter culto aqui para os jovens de até 90 anos, tá? Aqui de manhã, tá bom? Jovem de 90 anos. De criança até jovem de 90 anos. Todo mundo que quiser vir, tá? Não precisa de ficar, eu não vou lá não, que é culto de jovem. Mas se não tem jovem, vem no lugar deles. É claro que tem uns jovens aí, eles vão vir, né? Mas fala assim, se tem pouco, vem no lugar dos outros que não gostam de vir na igreja. Fica no lugar deles, sabe? Toma uma posição por eles. Quem sabe depois eles olham e vê os jovens de 90 anos aqui, resolve, né? Depois, né? Então vamos orar por então é uma criança, né? Que a irmã falou foi quem? Um bebezinho. Ah, tá. Nós vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, aqui está esse pedido de oração, Senhor, dessa criança que está internada, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe todas as coisas e nós estamos aqui, Senhor, para pedir misericórdia, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor nunca gostaria de ver uma criança no hospital, Senhor. Meu Deus, mas nós estamos orando, pedindo ao Senhor que faça a Tua vontade, Senhor, não a nossa vontade. Meu Deus, porque essa criança está lá, o Senhor sabe qual o motivo que está. Meu Deus, mas se o Senhor viu essa criança curada, meu Deus, essa criança pode sair daquele hospital agora, Senhor. O poder do Senhor que está aqui pode estar lá nesse momento para tirar aquela criança. Então essa criança está em Tuas mãos, Pai. Faça com que ela saia daquele hospital, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a alegria dos seus pais. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, também o pedido do irmão Paulo, ele está pedindo para conseguir um emprego. Meu Deus, ajuda ele para que ele possa conseguir um emprego, Senhor. Esse é um bom pedido também, Pai. Ajuda ele no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também ajuda nós, Senhor, também. E vamos sair daqui para os nossos lares. Senhor, leva-nos em paz. Dá-nos uma noite abençoada. Se o rapto acontecer nessa noite, Senhor, ajuda para que nós possamos estar nesse rapto. Senhor, ajuda também, lembrando de Daniel, sua família, meu Deus, o Lucas e outras pessoas que estão viajando, Senhor, guarda eles nessas estradas tão perigosas, principalmente nesses dias, Senhor, de feriado. Meu Deus, nós queremos pedir graça do Senhor. Meu Deus, dá também um sono abençoado para cada um de nós. E, Senhor, quem trabalha, Pai, ajuda os irmãos, dá a eles força, Senhor. Meu Deus, dá a eles emprego e também quem trabalha particular, Pai, ajuda eles nos seus trabalhos. E quem viaja, como Juninho, como Marcelo também, Senhor, ajuda eles nas suas viagens também, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é que pode nos ajudar. Nós Te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Até terça-feira, se Deus quiser, até quinta e domingo, se Deus dá vida para nós estaremos aqui.